das diversas espécies de execução. Disposições gerais. Nas disposições que se seguem, cuidou o novo Código de estabelecer as balizas elementares às várias espécies de execução. No inaugural artigo 797, dispôs o legislador, repetindo regra já prevista no Código revogado, que a execução se realiza no interesse do exequente, que adquire pela penhora o direito de preferência sobre os bens penhorados. A ressalva que elege atina com a hipótese de insolvência civil, cujo procedimento encontra regramento evidentemente diverso. Consagra esse artigo dois princípios fundamentais da execução. Primeiro, o princípio do resultado. E segundo, o princípio do prior tempore potior iure, que significa, literalmente, o primeiro no tempo prefere no direito, e representa o direito de preferência gerado pela anterioridade da penhora. O dispositivo não olvidou da hipótese de sucessivas penhoras sobre o mesmo bem, ao que garantiu que, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. As disposições básicas seguem com o elenco dos requisitos da petição inicial da execução. Convém recordar que, em adição aos requisitos a seguir expostos, deve-se atender, no que for compatível, também o artigo 319 do Código de Processo Civil, por influxo da regra de extensão contida no artigo 771, parágrafo único do CPC. Impõe o artigo 798 que, ao propor a demanda, deve o exequente juntar à inicial 1. O título executivo extrajudicial, lembrando que a execução de título judicial opera-se por procedimento sincrético previsto a partir do artigo 513 do CPC, além do 2. Demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. 3. A prova da verificação da condição ou termo, se for o caso, bem como 4. Também, se for o caso, a prova do adimplemento da contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, acaso o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. Por força de disposição contida no mesmo artigo, inciso 2º, obriga-se o exequente a indicar ainda a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada, bem como proceder à qualificação completa das partes. No parágrafo único desse artigo, descreve-se de forma minudente como deve ser o demonstrativo de débito. A referência à indicação do índice de correção monetária e da taxa de juro aplicadas, com a indicação dos respectivos termos inicial e final, além da explicitação da periodicidade da capitulação de juros, se for o caso, e do desconto, se realizado. O Código, de outra quadra, admite expressamente a penhora de bens gravados ou onerados, como se extrai do artigo 799, desde que intimados os terceiros catalogados nos incisos 1º a 7º, para que, cônscios da restrição, possam se manifestar. A referência contida no inciso 7º de seu turno atina com a necessidade de intimação dos sócios, efetivada a penhora sobre cotas sociais do executado ou de ações de sociedade anônima fechada, para que esses possam exercer o direito de preferência na aquisição das cotas ou ações. Código de Processo Civil 2015, artigo 876, parágrafo 7º. O inciso 8º desse mesmo artigo franqueia ao autor a possibilidade de pleitear medidas urgentes. Essa faculdade, que não constitui em si uma autêntica novidade, uma vez que o artigo 615, inciso 3º do Código de Processo Civil de 73 já admitia o pleito de medidas acautelatórias urgentes na inicial da ação de execução, parece cumprir agora, com a extinção do processo cautelar, o implemento de toda a sua potencialidade. Finalmente, o artigo faculta ao exequente a possibilidade de averbação do ato da propositura da ação executiva em registro público, a fim de que se dê ciência a terceiros. A faculta se estende também aos atos de constrição. Atribuindo-se ciência a terceiros, presume-se em fraude, execução ou alienação do patrimônio do devedor capaz de lhe acarretar a insolvência ou ainda do bem sobre o qual recaiu a restrição processual da penhora. O Código, artigo 800, não olvidou da regência da execução de obrigação alternativa, que se caracteriza pela possibilidade de o devedor cumprir sua prestação mediante escolha. Essa obrigação pode decorrer de lei ou contrato e possui força executiva. Se a escolha couber ao credor, já na petição inicial deverá o exequente indicar a prestação que prefere ver cumprida.
Parágrafo 2º. Por outro lado, se a escolha couber ao devedor, duas providências possíveis se abrem. Primeira, o devedor, citado no prazo de 10 dias para exercer o direito de optar, escolhe e cumpre a obrigação. Artigo 800 caput. O que acarretará a extinção da execução por seu cumprimento. Ou 2, omisso o devedor, incumbe ao credor a escolha. Artigo 800, parágrafo 1º. Apresentada a petição inicial ao juiz, cumpre-lhe proceder ao controle. Na redação contida no artigo 800 do Código, aduz-se que, à semelhança do que sucede com o processo de conhecimento, artigo 321, deverá o juiz determinar a sua emenda se constatar o descuido de alguns de seus requisitos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A despeito do silêncio, não há razões para admitir que o juiz não deva, em obediência ao princípio da cooperação, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado, seguindo-se aqui a mesma sistematização que anima o procedimento comum. A decisão que determina a emenda da inicial é atacável por agravo de instrumento, artigo 1015, parágrafo único, ao passo que o pronunciamento que impõe o seu indeferimento, por constituir-se sentença, desafia o recurso de apelação. Artigo 331, abrindo-se ao magistrado, nessa hipótese, a possibilidade de retratar-se. Recebida a inicial, determina o juiz a citação do réu. Alude o Código, artigo 803, que a decisão que assim opera, desde que é realizada em obediência ao dispositivo no artigo 240, parágrafo 2º, interrompe a prescrição, ainda que proferida por juiz incompetente. A advertência que o dispositivo faz questão de frisar é pertinente à necessidade de o exequente providenciar o recolhimento das custas devidas para a expedição do mandado de citação do executado. O dispositivo em comento proclama em seu parágrafo único que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. Reitere-se que o efeito retroativo está condicionado à diligência do exequente em promover a citação do executado no prazo legal. Daí a remissão contida no parágrafo 2º do artigo 240, a advertir o exequente de que é dele a incumbência de tomar as providências necessárias para viabilizar a citação do executado no prazo de 10 dias, sob pena de não se ter por interrompido o prazo prescricional. Na sequência, no artigo 803, o Código cuida das hipóteses de nulidade da execução. A primeira nódoa diz respeito à ausência de título executivo extrajudicial, tida como tal quando a execução estiver amparada em documento que não corresponda à obrigação líquida, certa e exigível. Nulla executio sine titulo. Pode-se dizer, grosso modo, que certa é a obrigação quando não há dúvida de sua existência e do que é devido ante beato. Líquida, por seu turno, é a obrigação quando é determinada ou determinável a quantia ou a qualidade do que é devido, e exigível quando vencida e não sujeita à condição. Também é irrita a execução em que o executado não é regularmente citado, inciso 2º, vulnerado nessa hipótese pressuposto de validade da relação processual. Finalmente, também é inválida, diz o Código, inciso 3º, a demanda instaurada antes da verificação da condição ou da ocorrência do termo previstos no título. A referência faz alusão ao requisito da exigibilidade. Os defeitos acima mencionados são considerados de ordem pública, tanto assim que o parágrafo único autoriza o pronunciamento ex officio pelo juiz, ou, quando menos, pelo executado, independentemente de embargos à execução. No artigo 804, preocupa-se o legislador, uma vez mais, com a alienação de bens sobre os quais recaem gravames. Aos interessados que nomina, assevera que será ineficaz a alienação de bens gravados quando não procedida a intimação. A finalidade da norma é evidente e elogiável, ao conferir ciência àquele que, não sendo exequente, mantém a relação jurídica de direito material com o bem objeto da constrição judicial e que será expropriado, proporciona-se ao terceiro manifestar seu interesse no produto da alienação ou até mesmo na adjudicação, em face de privilégio do seu crédito ou preferência do seu direito. O artigo que arremata o capítulo das disposições gerais consagra o princípio da menor onerosidade. Lê-se no artigo 805 que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Reproduz-se aqui disposição semelhante àquela contida no artigo 620 do Código Revogado. A novidade, contudo, fica por conta do parágrafo único,
que dispõe competir ao executado, quando alegada por ele a desproporção da medida originalmente adotada pelo exequente, outros meios mais eficazes e mesmo onerosos. A inércia quanto a essa providência, assevera o dispositivo, implica na manutenção dos atos executivos já determinados. Texto e narração de Lírio Hoffman Jr. Até o próximo!